Shalom, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos fazer aqui mais um estudo. Nós estamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14. Temos aqui um texto muito interessante, né? Inclusive é um texto que muitas pessoas usam para testar a pré-existência do Messias, né? Isso é algo muito interessante. Eu, pela minha crença, pela minha questão de estudos, eu creio na pré-existência do Messias. E eu acho que esse texto aqui ele fomenta algumas coisas muito interessantes. A, a questão da pré-existência do Messias, que eu creio, é referente as pessoas entenderem que o Messias ele é o sentido de Deus, ele é o fundamento de Deus, né? E o fundamento de Deus ele é pré-existente, é o nascimento, né, virginal do Messias. E o próprio autor do Evangelho de João aqui, nós cremos que é João, e ele chamando o Messias de Logos, né, ele vai trazer esse conceito que o Messias ele é o fundamento do eterno que estava com o eterno no princípio. E isso é um pensamento 100% judaico, né, chamado Tzitsum, né, que seria a forma que Deus se manifesta. E antes de eu entrar aqui no estudo aqui, eu quero trazer uma pequena abordagem muito interessante. Eu não, eu não coloquei aqui no slide a Bíblia, no caso hebraica, mas quando a gente pega Isaías capítulo 63, né, você vai ver que o anjo que guiava os israelitas no deserto, ele era chamado de Malar Panim, né, de mensageiro da face do Eterno, né? E esse mensageiro da face do Eterno, lá na Torá, em Êxodo, capítulo 23, ele é visto como a própria representação do Eterno em plenitude, né? Então, o conceito de Tzitsum dentro do judaísmo seria o Eterno se manifestando, né? Ele se manifestando em plenitude através de um mensageiro. Então, nós observamos que o Eterno sempre trabalhou com representante. E esse Malar Panim que agia na antiguidade, ali em Êxodo 14, né? Ele é chamado de Yeshuat. Yeshuat. E Yeshuat em hebraico significa livramento, né? A única diferença do nome Yeshua é que o vocábulo Yeshuat ele tem a letra Tav na frente, né? Que significa livramento. E esse anjo foi chamado também de pedras que os edificadores rejeitaram, né? Então, ou seja, tem toda uma ligação. Quando os evangelistas aqui, os apóstolos, começam a fazer uma midrash dos textos antigos, eles começam a trabalhar com esses aspectos. E aqui no verso 14, né, temos aqui o grego, ele é lido da esquerda para a direita, igual ao português. Temos aqui a preposição kai, kairologos, né? Eu quero até circular esse vocábulo aqui, logos, tá? Que esse vocábulo logos aqui, ele é muito... ele tem um significado muito amplo em grego. Quando a gente pega o dicionário internacional, você vai pegar os vários significados que ele teve, esse vocábulo logos. Apesar que nós sabemos que toda idioma, né, aliás, dentro da questão do idioma, as letras, algumas palavras sofrem uma diacronia, né, que seria uma evolução linguística. Então, por exemplo, se você pega o vocábulo logos hoje no grego moderno, ele pode ter no caso, um outro significado. Quando você pega o vocábulo logos no primeiro século, ele vai ter outro significado, e antes do primeiro século, ele vai ter um outro significado. O próprio filósofo Zenão, né, chamava esse vocábulo aqui, logos, de força motora que rege o universo. Esse vocábulo logos aqui ele é traduzido na sua Bíblia como verbo ou palavra, né? Verbo ou palavra. Mas dentro de uma questão etimológica mais profunda, logos, né, pode ser traduzido literalmente como fundamento, né, ou sentido. Tá? Isso é muito interessante. Então, ou seja,
é como se João falava, Kairologos, eu fundamento, né? E ele está chamando aqui o Messias de fundamento, né? Então, como palavra do Eterno, o Messias era o fundamento, né? Então, algo que é caracterizado fundamento é algo que é pré-existente, né? Então, o fundamento de Deus, ele é pré-existente ao nascimento carnal do Messias. Isso é um fato que nós temos que atentar. E o vocábulo logos aqui, o mais interessante, é que ele está aqui na forma de sujeito, ele está aqui na forma nominativa, em grego, de sujeito, né? Então, ou seja, caracteriza que o logos ele foi nomeado, né, como fundamento do eterno, tá? Então isso é algo muito interessante para a gente abordar. Eu vou prosseguir aqui com alguns aspectos. Muito interessante. Prosseguir aqui para a gente fazer. Então, vocábulo logos aqui, palavra, verbo, fundamento. E o logos, kairologos, eulogos, sarx, sarx egenetos. A palavra sarx aqui, ó, carne, egenetos, egeneto. Eu quero circular essa palavra aqui, esse vocábulo aqui, egeneto. Que é o vocábulo egeneto. Esse vocábulo grego egeneto, ele é equivalente do hebraico erie, né? Erie. Aqui do lado esquerdo temos a palavra sarx. Então, aqui está dizendo que, dentro da gramática grega, kairologos, eu verbo, em uma carne se fez, né? O vocábulo egeneto significa se fez no sentido de veio a ser, de veio a existir, de veio a nascer, né? Então, ou seja, João está passando para os gregos aqui que o logos, né, que o fundamento do eterno, né, veio a ser carne, veio a ser carne, falando que Yeshua, ele era o fundamento do eterno que estava no princípio com o eterno. Então o João ele quer passar essa ideia, né, que é uma ideia muito interessante para os gregos, né? Kai e Kai es que no Skenosen, e tabernaculou e habitou. Essa palavra skenosen aqui em grego significa e tabernaculou e habitou, né? En, em mim, em nós, ou entre nós, né? E tabernaculou entre nós. Cai cai e, essa palavra aqui é uma palavra difícil de se pronunciar. Eteameta, e vimos, tem a doxa é glória, e vimos a glória, doxa, glória, autu dele, né? O pronome autu aqui está na forma genitiva aqui, dele, né? Autu dele, doxa, e vimos a glória dele como a glória, vou passar aqui para outra parte do versículo, Ros, como a glória, monogenos, como a glória do unigênito, como agora a glória do unigênito, né? Para patros, do pai, né? Junto ao pai, para patros, junto ao pai.
pleres, né? Pleres aqui vem de pleroma, pleres aqui, é, da sua plenitude, haritos, haritos é graça no sentido de possessão, né? Na sua plenitude é possuído uma graça, cai aletheia, cai a, aleteias, né? Graça, cheio de graça e verdade. O que é mais interessante aqui nesse estudo, né, esse aspecto aqui de João querer mostrar que o fundamento já era pré-existente, que estava com o Eterno, esse fundamento era manifesto na antiga aliança, né, através do anjo da face do Eterno, né, que já era visto como um ungido do próprio Eterno, o conceito de Tsitsum, né, que Deus ele se manifesta de várias formas e até mesmo ele pode usar o mensageiro para se manifestar de uma forma plena, né? Por isso que o apóstolo Paulo tira esse conceito judaico para falar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ou seja, no conceito de Tsitsum, né? O Mashiach que se fez carne aqui, ele seria a plenificação do eterno, né? No sentido de fundamento, né? Na questão de palavra, na questão de essência, no sentido, essa essência seria que esse Mashiach seria o sentido do próprio Deus. Então aquilo que existia, estava desde o princípio, né? Se fixou em carne, ganhou uma forma corpórea, né? Ganhou uma forma corpórea e tabernaculou entre nós. Então, ou seja, é muito interessante que João ele passa esse ensinamento para as pessoas, esse entendimento, através da questão do grego aqui, que é bem claro esses aspectos, né? Então, se eu passei esse pequeno estudo para os irmãos aí, se foi um estudo interessante para ti, se você gostou do estudo, peço para que você dê um like aqui, né? E se inscreva também no nosso canal, tá? E compartilhe com seus irmãos, tá ok? Que o Eterno abençoe a todos aí, em nome de Yeshua.